Se existe um auge poderoso no universo Marvel que deve ser então colocado numa batalha, e que vocês também pediram bastante nas sugestões, é Thanos Regulador Astral contra todo o universo da DC. Finalmente estou trazendo então essa batalha que vocês tanto pediram, e se vocês gostam de batalhas mortais ou duelos mortais, né, aqui do canal, então já vem comigo no like, pois assim eu vou entender que vocês querem ver mais batalhas, e se preparem no sofá, porque hoje é dia de batalha mortal, jovens. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago. Vamos começar então com a ficha técnica do próprio Thanos Regulador Astral, e logo em seguida a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, e também a gente vai separar as camadas do universo DC. Ficha técnica do próprio Thanos Regulador Astral: manipulação da realidade, imortalidade completa em seu auge, ele se torna então a própria realidade, percepção cósmica de todo o universo Marvel, extremamente inteligente, talvez sendo então onisciente, telepatia e telecinese, manipulação da vida e da morte, resistência à deformação da casualidade e também da própria realidade, selamento, foi capaz de selar a eternidade, por exemplo, absorção ilimitado, onipresente, força e também resistência incalculável, já que ninguém conseguiu então lutar contra ele. Esse poder do Thanos se chama então Regulador Astral, o equipamento que existe então para manter o equilíbrio do próprio universo. Esse é um resumo básico do Thanos Regulador Astral. Vamos então separar o universo DC em camadas, tá? A primeira camada, a mais embaixo, é a camada então de heróis e vilões. A segunda camada são seres cósmicos. A terceira camada, entidades. A quarta camada, representação de Deus. E a quinta camada é Deus ou um ser superior. Vamos então para a análise. Thanos Regulador Astral. Essa versão do Thanos, ele colocou então as suas mãos em um artefato infinitivamente maior que a manopla do infinito, o cubo cósmico ou mesmo também o coração do universo, o Regulador Astral. Existe então uma explicação sobre o que é o Regulador Astral, dito então pelo próprio Tribunal Vivo, abre aspas. Como você sabe, existem então inúmeras realidades, sendo então constantemente criadas por cada decisão tomada por qualquer ser individual dentro então deste reino infinito. Esta rede de dimensões, sempre em expansão, deve então ser regulada para evitar que ocorra então transpílios e evitar o caos total. Para gerenciar esse arranjo incrível e também complexo, um regulador astral foi e é também criado para cada nova realidade. É suposto isolar cada atualidade de seu vizinho. Esses reguladores estão secretados em locais supostamente inacessíveis em cada dimensão. Ninguém deve ter o conhecimento destas maravilhas, muito mais ter acesso a elas. Fecha aspas. Então esses reguladores astrais existem então para poder impedir que o universo e também dimensões se atravessem e também causem caos. Estes reguladores astrais também deveriam então ser inacessíveis a qualquer pessoa. Mas é claro que o Thanos deu um jeitinho lá e descobriu esse poder. Para resumir a história, ele vai então a encontro a cada entidade abstrata Marvel. A primeira dela então é a morte, absorvendo também a morte, todos os seus conceitos de si. Isso se expande também então para várias outras entidades, por exemplo, eternidade, infinito, galactus, tribunal vivo, caos, ordem e todas e qualquer outra entidade da Marvel, seja então deuses ou semideuses, até chegar então no avatar do próprio The Honorable Vol, que também então foi absorvido. E para falar então sobre esse avatar do Toa, é interessante porque esse próprio avatar ele foi então severamente, entre aspas, nerfado se comparado então a outros avatares do Toa. Esse avatar do Toa não estava então conseguindo controlar o multiverso Marvel por causa então dos acontecimentos do próprio regulador astral, e é nesse momento que o Thanos então se torna então a própria realidade. Cada faceta da própria realidade estava então sob o seu controle nesse ponto. Não havia ninguém para poder parar o Thanos nesse momento. Mas o Thanos então foi ameaçado pelo próprio Kang e Adam Warlock a desfazer tudo o que ele então tinha feito, por justamente o que o Thanos fez não houve então nenhum tipo de sentido. Ele havia então obtido então um poder enorme e como consequência ele destruiu tudo, até mesmo também não sobrar mais nada. Resumindo, essa é a história, também a capacidade do próprio Thanos Regulador Astral. Agora vamos então analisar como seria o Thanos contra todo o universo DC, levando em consideração que o Thanos entraria no universo DC com ele tendo então todas as suas
propriedades. Pelo Thanos Regulador Astral ser tão absurdo e poderoso, é muito mais fácil listar personagens que tentariam bater de frente com o Thanos, ao invés de eu chegar e citar um monte de personagens aqui que nem sequer poderiam lutar contra o próprio Thanos e eu tá só enchendo linguiça. Então é mais fácil listar os personagens que poderiam tentar ou vencer sim o próprio Thanos Regulador Astral. A Arlequina Retcon. Essa é a versão ou estágio de poder da Arlequina, onde ela então tem o poder de destruir toda a continuidade DC. Sim, ela então tem o poder de destruir todo o universo DC literalmente. Se você se pergunta se essa é uma versão, uma outra versão dela, né, ou de uma terra ou algo do tipo, não. Essa é a Arlequina canônica, padrão mesmo, né. Continuando, a Arlequina tem sim o seu próprio quadrinho, onde ela é capaz então de destruir toda a realidade. Ela faz isso com todas as eras da DC. A Arlequina destrói então até mesmo também as entidades, tudo, inclusive também a própria June, que é então a representação do próprio roteirista da DC. No fim, a Arlequina se vê então no vazio sem nada, com apenas um papel e lápis. Ela, com apenas então uma sua imaginação, recria todo o universo, tudo o universo DC por completo. Agora, eu não acho que o Thanos conseguiria vencer ou lidar com esse poder da própria Arlequina. Sim, o Thanos se tornou então a própria realidade. Mas pensa comigo, o que é a realidade sem ela então sequer existir? Sem ela sequer não haver nada literalmente no universo. Uma prova que o poder do Thanos tem seus poréns é que mesmo então ele destruindo tudo e se tornando também a própria realidade, uma única entidade então sobreviveu. Então no caso então o próprio Oblivion, que nem sequer foi então afetado. E como a própria Arlequina lidaria então com o Thanos? Assim como o seu próprio quadrinho lidou então com todos os personagens da DC, aniquilando tudo, onde nem mesmo também a representação do próprio roteirista físico da DC sobreviveu, o Thanos ele até tem o poder de absorver seres ou entidades, mas é totalmente diferente do próprio quadrinho da Arlequina. O Thanos ele absorveu tudo que era então abstrato. O quadrinho da Arlequina é como se fosse então literalmente um papel que não dá para poder absorver, pois o que faz o papel ter o poder enorme que ele tem é a imaginação que o tal personagem vai colocar nele. No caso então, a Arlequina fez isso. Eu acredito então que o Thanos Regulador Astral também seria destruído pela Retcon da própria Arlequina, sem nem mesmo também ter chance de absorver. Retcon Corps. A Retcon Corps é então uma organização que fica então fora do multiverso DC. Bem além disso, né? Para falar a verdade, ela flutua então no próprio Overvoid. Os seus membros, para poder falar a verdade, não tem nada demais, não tem nada especial, pois são meros, entre aspas, humanos, que apenas então supervisionam o universo DC, onde eles então deixam tudo funcionando conforme então o entretenimento das entidades, Animus que eles então querem. Só que tem um porém, eles têm então um botão, lá ele, que é capaz então de destruir todo o universo DC. Então esse botão é como se fosse então um reset. Caso alguém apertasse esse botão, iria então destruir tudo. Agora, o que isso afeta então o Grêmio? Bom, para ser sincero, tanto quanto então o quadrinho da própria Arlequina. Porque se usarmos então o mesmo raciocínio do próprio quadrinho da Arlequina, onde então ela destruiu literalmente todo o universo DC, esse botão da Retcon Corps, que também tem a capacidade então de destruir todo o universo DC, só que uma proporção menor, já que a própria Arlequina afetou também diretamente a representação do próprio roteirista da própria DC, isso provavelmente afetaria também o Thanos. Lembrando que estamos então considerando que o Thanos estivesse então no próprio universo DC, mas com seus próprios poderes do próprio Regulador Astral. Se pensarmos que o Thanos já tinha então varrido 80 ou 90% das entidades do universo DC, a única forma de tentar consertar tudo é então dar um reset no próprio universo, para ver se então tudo voltasse então ao normal. Seria tipo um vírus no computador. Para você eliminar o vírus, você precisa então formatar o PC, e a Retcon Corps teria então um antivírus perfeito para poder restaurar o universo DC, destruindo tudo, inclusive também o Thanos Regulador Astral. E assim como a Arlequina fez, ele não poderia absorver o botão da Retcon Corps, já que não é um ser vivo, é apenas um botão, né? Então algo abstrato. Presença divina. O vazio, além de todos os vazios. Esse é um Deus em seu estado mais elevado que sonhou com cada possibilidade da criação. Ele está acima da própria dualidade da luz e das trevas e não tem então contradição. Essa versão, na minha opinião, talvez seja então a versão mais poderosa do período das entidades, presença e universo DC. Não é apenas um vazio além de todos os vazios, mas também contém então a Pralaya e cada criador, Buda, Krishna
Jesus, Zoroastro e assim vai. Todos são apenas infinitesimais ao navegar então pelo próprio mar da eternidade. Ele dá então a luz e as trevas também. De fato, é uma entidade absurda. Não existe então como pensar como cada uma delas seria então absorvida pelo Thanos. Assim como todas as entidades Marvel também foram. Eternidade, Tribunal Vivo, até mesmo também o próprio Avatar do Toa. Todos foram então absorvidos. A presença divina só seria então uma de muitas entidades absorvidas pelo próprio Thanos Regulador Astral, que daria então mais poder a ele. Tom Taylor, Leviatã das histórias. Tom Taylor, vulgo Leviatã das histórias, vulgo também Gilgamesh, vulgo também vários personagens que englobam a baleia, que é então Leviatã das histórias. É um personagem que está então no top 2 ou no top 3 da Marvel, dos mais poderosos do universo DC. Eu já cheguei a falar sobre ele no vídeo da cosmologia da DC, onde então explorei todas as capacidades do próprio Leviatã. Bom, para poder resumir, tá? Tom Taylor tem então a capacidade então de controlar a narrativa e as histórias. As histórias são então um espaço infinito com um cenário de enredo. Cada história tem então um espaço de história em um canal narrativo. O canal narrativo é então um domínio de conceitos puros. As histórias são então empilhadas uma nas outras. O Leviatã contém então um is acima todas as espécies de cetáceos, que são as baleias pequenininhas, né? Cada baleia contém então outra que está então acima da própria hierarquia dos mundos. A hierarquia dos mundos contém então todos os mundos. Ela não tem parte superior ou inferior. Cada mundo vê então o inferior como ficção. O único filhote da espécie de Leviatã pode então acabar com a história. Cada história é apenas um sonho para o Leviatã. O Leviatã, ele é inconsciente coletivo, uma consciência por trás do mundo e também da palavra, sendo então maior que ambos. O Leviatã é como todos vivenciam as histórias. Resumindo, o Leviatã das histórias é tipo uma entidade, né, que existe então no universo SCP, só que não tanto quanto explorado, também com menos conceitos. O fator é, mesmo que o Thanos consiga então absorver alguns cetáceos, ele só vai então absorver algo que é inferior ao Leviatã. Chegaria ao ponto que o Leviatã veria o Thanos de uma outra escala narrativa, veria como se fosse apenas uma ficção. Não teria como Thanos afetar o Leviatã de alguma outra escala narrativa ou própria história. A Grande Escuridão. A Grande Escuridão foi então a entidade no começo de tudo. Foi ela que influenciou cada entidade que criou então as crises da DC. Batman que ri, Anti-Monitor, Equação Antivida, Darkseid, Mão Vazia e assim vai. A Grande Escuridão não necessariamente é uma entidade maligna, mas sim uma entidade sem conceito de bem ou mal. É como se fosse uma entidade neutra, mas ela manipulou vários eventos importantes para poder destabilizar e também destruir a criação e também Deus. Inclusive também a crise nas infinitas terras e provavelmente até mesmo também a Pralaya, cara, seja então talvez um dos seus avatares. Agora, como a escuridão é uma entidade que não dá para morrer, porque ela sempre esteve lá e sempre estará lá, ela é como se fosse um abismo profundo e eterno, bem como então o estilo Oblivion da Marvel. E como na Marvel a entidade Oblivion não foi afetada pelo próprio Thanos, eu acredito então que pela Grande Escuridão ser uma entidade que mesmo também seus avatares fossem então derrotados, o próprio aspecto e também conceito nunca poderá então ser destruído ou absorvido. Por isso, mesmo que o Thanos consiga então afetar a realidade para poder tentar destruí-la, ela ainda assim sempre estará lá, pois toda e também qualquer realidade precisa de luz e também escuridão. Animus. Os Animus são então entidades que vivem fora do multiverso DC, fora da própria Hitcom Corps, e que também teoricamente estaria então acima do próprio Overvoid. Mas como o Overvoid é uma página em branco, talvez Animus ainda estivesse então abaixo do próprio Overvoid. Mas a questão não é essa. A questão é que os Animus vivem como se fosse então estivessem então em uma outra ficção. Para eles, o universo DC é apenas uma ficção, cara, um entretenimento. A Hitcom Corps precisa então alimentar e eles fazendo então esse entretenimento para eles. Pouco se sabe então sobre o potencial completo dos Animus. Para falar a verdade, o máximo que vimos então foram então eles sentados assistindo TV e também estando então entretidos com o universo DC. Há declarações que caso eles não tivessem então entretidos, o universo DC inteiro, cara, será aniquilado. Como essa entidade é um grande ponto de interrogação, eu não vou afirmar que o Thanos venceria ou perderia. Eu apenas vou me abster desse resultado, pois não dá para poder afirmar
o que aconteceria. Existem então várias entidades da DC, até mesmo também heróis e vilões, com áudios gigantescos da DC, mas muitos deles, eu diria que 90% deles, tá, seriam derrotados ou mesmo também absorvidos pelo próprio Thanos. Eu acredito então que as únicas capacidades do universo DC sobreviver numa luta então contra o próprio Thanos, Regulador Astral, é justamente entidades de alto calibre. Por exemplo, Tom Taylor, Leviathan, as histórias e alguns outros personagens citados nesse vídeo teriam algum tipo de chance de vencer o Thanos. Eu diria que uma batalha do Thanos, Regulador Astral, contra todo o universo DC, o resultado seria então a vitória do Thanos entre 90 a 96%, isso considerando então todas as vantagens do próprio Thanos, desde então poderes feitos até mesmo também o fator cosmológico, que envolveria também ele numa batalha contra o universo DC. Mas e você? Quem você acha que vence? Você acha que o universo DC tem algum personagem que bateria de frente com o Thanos? Comenta aqui. Sugira também outras batalhas também. Vai ser muito bacana trazer a sua batalha mortal aqui pro canal. Não se esqueça de deixar o seu like antes de sair do vídeo. Se inscreva no canal. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.